Pessoal, bom dia, Paz, Senhor, manhã abençoada, nessa terça-feira, hoje dia 18 de novembro de 2025. Que essa palavra seja resposta e direcionamento, renovo ao seu coração. Peço que curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Quem quiser participar do clube de membros, botãozinho assinar. E quem quiser semear nesse ministério aqui em cima, vai aparecer as informações para que os irmãos venham semear nesse ministério. Vamos para a nossa conversa? Ontem estava tendo um debate aqui sobre uma questão que eu acho que assim realmente gera muitas dúvidas, né? Cada um tem a sua forma de orar, a sua forma de buscar a presença de Deus, e é claro que não é que exista uma forma melhor ou uma forma menos mais pior, uma forma pior ou uma forma melhor, né? Uma forma mais efetiva ou menos efetiva. A questão é que são formas diferentes, né? Às vezes Deus ele vai falar com você de uma forma e vai falar com uma irmã, com o irmão de outra forma. Às vezes você vai orar de um jeito, o outro irmão, outra irmã vai orar de outra. Já repararam? Todo mundo tem um canal de comunicação com Deus e parece que o Senhor mesmo escolheu aquele canal. Parece não, foi o Senhor quem escolheu aquele canal. Como assim, Alan? Por exemplo, alguns Deus vai falar através de louvores, com outros Deus vai falar através da palavra, já outros vão ter sonhos. E está tudo certo, irmãos. É a forma de Deus falar. Eram várias tribos que se assentavam ali, se posicionavam, se assentavam diante do tabernáculo. As 12 tribos. Elas tinham, não era uma coisa aleatória, tipo, não, a tribo de Judá vai ficar ali, a tribo de Dan vai ficar... Não, elas tinham uma posição revelada por Deus. Cada uma delas tinha uma posição. Da banda do Oriente, de frente ao tabernáculo, cada uma tinha uma posição. Logo a gente conclui que cada uma tinha um ponto de vista diferente do tabernáculo. Mas todas elas eram tribos, todas elas estavam em volta do tabernáculo, todas elas tinham acesso. Só que elas tinham uma visão diferente. Se você fosse lá na tribo de Judá, você ia ver o tabernáculo de um lado. Se fosse na tribo de Naftali, você ia ver de outro. Se fosse na tribo de Zebulão, ia ver de outro, de Benjamim, e por aí em diante. Então, da mesma forma, a experiência nossa, por isso que a graça ela é multiforme. A graça ela não tem uma única forma, ela vai se ajustando no sentido não de jeitinho, mas no sentido de diferenças de pessoas, diferença do agir de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Ontem o debate foi até sobre oração, né? Até que ponto vai, e eu não quero aqui ser o dono da verdade, mas a gente ora ao Senhor, buscamos do Senhor direcionamento, buscamos do Senhor bênçãos, milagres, intervenção, promessa, e até que ponto vai a nossa oração ela ser fator determinante, e biblicamente sim, mas até que ponto vai a nossa oração ela mudar ou ela agilizar o processo, fazer Deus nos abençoar mais rápido, né? Então, acho que é aí que mora a grande confusão. Jesus ele fala sobre a mulher que pede ao juiz iníquo, né? E vai pedindo a ele, insiste, e Jesus fala, olha, de tanto ela insistir e orar, e pedir, na verdade, o juiz deu. E o Pai, que é um Pai de amor, não vos daria também, não vos dará também, não dará os seus escolhidos que buscam a Ele de dia, que clamam a Ele de dia e de noite? Então Jesus ensina isso, sobre a importância de perseverar na oração, de insistir, de buscar de Deus. Está tudo certo, é isso mesmo. Só que, vejam os irmãos, até nisso tem um ensinamento, porque ela pedia de dia e de noite e o juiz deu no tempo dele. A insistência dela, sim, foi algo necessário, mas foi no tempo do juiz. Deus, como Pai, também vai nos entregar no tempo dele. O ponto aqui é até onde a nossa oração ela pode mudar o tempo de Deus. Ela não muda. Não existe isso. Essa é a grande questão. Por isso que eu brinco, não é que eu brinco, eu falo aqui no canal que às vezes a gente pensa que a nossa oração torna Deus refém da nossa vontade. E não é. Não é porque eu estou orando que Deus vai se ver obrigado. Não, o Alan está orando lá. Rapaz, é melhor abençoar ele porque ele está orando. E a minha palavra diz que, né, quando ele ora, ele tem que fazer tudo o que ele quer. Não é assim. A palavra primeiro que a palavra não diz isso. As pessoas interpretam assim, né? Ele está orando e vou ter que apressar o tempo. Irmão, irmã, o tempo de Deus, ele é perfeito porque muitas vezes ele é uma proteção. Uma proteção contra nós mesmos, uma proteção contra as circunstâncias. A gente não conhece o que está acontecendo no mundo espiritual, a gente não conhece até o que está acontecendo no mundo natural, a gente conhece o mínimo do mínimo do mínimo. Então o tempo de Deus ele é perfeito.
Deus sabe a hora de entregar. Não é porque você está orando muito, você está insistindo muito, você está chorando muito. Sim, isso quer dizer que Deus vai te abençoar. Agora, não no seu tempo. Esse eu acho que é o grande ponto. As pessoas confundem, né? Tudo que pedires, tudo é possível ao que crer. Né? Então, se eu pedir com fé, Deus vai me dar. Tudo bem, mas o próprio Deus que disse isso é o Deus que estabelece regras. Você vê a onda do mar invadindo o continente, destruindo tudo. Isso é normal? Não. Se tiver uma tempestade tropical, se tiver o mar agitado, isso aí eventualmente acontece. Mas a onda tem o seu limite. Então Deus colocou limite na onda do mar, Deus colocou limite nas aves, nos pássaros, no homem. Então tudo tem um limite, é um tempo, é uma forma, é um jeito de Deus agir. São princípios espirituais. A nossa oração não rompe, não, porque eu estou orando, agora vai romper tudo aquilo que Deus estabeleceu, o tempo de Deus, a soberania de Deus, e vai acontecer porque eu quero. Me desculpa, minha irmã, meu irmão. Se você pensa assim, eu sinto lhe dizer que você é um mimado da fé. É um mimado da fé. Porque muitas vezes nós crescemos assim, mimados. A gente quer tudo no nosso jeito, do nosso tempo, que seja da nossa forma. Já é uma coisa de criação. Que seja tudo da nossa forma, do nosso jeito, na nossa hora, tudo do jeito que a gente quer, né? É aquela música da Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? É tudo que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Deus, ele é o refém da minha súplica. Não é assim. Eu não estou te desanimando quanto à oração, estou te fazendo entender que a oração é sim um meio de alcançar a graça, mas a graça de Deus, ela sempre será graça. Sempre será graça. Deus pode dar para quem está orando, como ele pode dar para quem não está nem orando. E aí tem uma outra parábola, né? Uma outra história que é dos trabalhadores da última hora. E aí eu sempre falei dessa parábola aqui, depois vocês pesquisem aí, dêem uma lida. Entra uma turma de manhã e uma turma de tarde, no início da tarde, uma turma entra para trabalhar, né, no campo no final da tarde. E aí foi combinado um valor com a turma que entrou de manhã. Só que o dono do campo, o fazendeiro, ele abençoou, ele pagou o mesmo valor para aqueles que começaram a trabalhar no final da tarde. E aí os que chegaram cedo falaram, mas está sendo injusto. Eles começaram agora, né? Fizeram bem menos que a gente. E aí ele fala, olha, não estou sendo injusto não. Eu estou dando para vocês aquilo que eu combinei com vocês. Eu quero dar para eles mais. Eu quero dar para eles também a mesma quantidade. Isso é uma escolha minha. Aí vem aquele texto, né? Os últimos, por isso os últimos serão os primeiros. É a mesma coisa, meu irmão. Você pode estar orando, de repente a pessoa vai orar bem menos que você e vai viver um milagre. É graça. Graça é graça. Não existe uma matemática, uma tabuada. Não existe uma calculadora para a graça de Deus. A graça de Deus é e sempre será a graça de Deus. Então a gente não tem como mensurar essas coisas, medir. Não, quanto que Deus vai abençoar, quanto que Deus vai operar, quanto que eu tenho que orar, quanto jejum que eu tenho que fazer, quantas vezes eu tenho que orar. Não, porque 21 dias, 21 dias, Daniel orou por 21 dias, e 21 dias, então é 21 dias o teu propósito. Minha irmã, essa é cabeça de gente doida. Eu não estou dizendo que você não vai fazer o propósito de 21 dias, de 7 dias, de um mês, de 3 meses, de uma semana. Não tem problema nenhum. Só que isso não é um ultimato para Deus. Isso não é você dizendo para Deus, Deus, aqui é o prazo de validade, eu quero que você faça nesse tempo. Porque a Bíblia fala que Daniel orou 21 dias. Não funciona assim não. Sabe? Não funciona mesmo. Então no debate de ontem eu pensei, olha, eu entendo particularmente, aí pode parecer despretensão ou falta de ambição, né? Eu não vou ficar sofrendo por uma coisa que Deus já falou, não é o tempo. Não, porque mas eu oro mesmo assim, eu vou orar, porque se eu orar, Deus vai mudar, Deus vai... Se Deus falou que não é o tempo, não adianta, meu irmão, minha irmã. Você bota o bolo no forno, se você está vendo que ele está cru, não adianta, por mais que você fique ali com pressa, você não vai mudar o tempo do preparo dele. Você vai ter que esperar o tempo. Tá claro isso? Ou tá escuro? Eu acho que tá claro, né? Não tem muita dificuldade quanto a isso. Você está no processo. Sabe? Por mais que você ore, é a graça de Deus no final desse processo. Deus vai te abençoar. Deus vai operar. Agora, Deus não é refém da sua oração. No tempo dele, da forma dele, o teu milagre, ele vai acontecer. Tenha certeza, vai acontecer sim. Mas se submeta à vontade dele, ao tempo dele. Tá bom? Deus abençoe vocês. Pai, Senhor.